Imagine um mundo onde profecias antes consideradas contos antigos estão ganhando vida diante de nossos olhos. E se a nomeação de Robert Francis Provest como Papa Leão XIV, o primeiro Papa americano, fosse um momento crucial que anunciava a ascensão da besta do Apocalipse? Em junho de 2025, podemos testemunhar o início de um capítulo extraordinário na história, entrelaçando fé e profecia de maneiras que podem mudar nosso futuro para sempre. Fique ligado enquanto exploramos essas revelações e o que elas significam para cada um de nós hoje. Não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é e como Jesus abençoou sua vida. Ele está com você e seu amor brilha intensamente em sua jornada. No texto enigmático de Apocalipse 13, encontramos duas bestas que intrigam teólogos e crentes há milênios. Essas bestas servem como símbolos vívidos dentro da narrativa apocalíptica, retratando forças que operam dentro e sobre o mundo. A primeira besta surge do mar, uma imagem que evoca noções de caos e imprevisibilidade. Os mares, no imaginário bíblico, frequentemente simbolizam as massas turbulentas da humanidade ou nações caóticas prontas para desencadear a desordem. Essa besta, emergindo dessas profundezas, é retratada com uma presença feroz e autoritária, sugerindo um poder político diferente de qualquer outro que o mundo já tenha testemunhado, um reino ou império com claras influências demoníacas. A primeira besta é descrita com 10 chifres e 7 cabeças, com cada chifre coroado como símbolo de autoridade. Isso ressoa com a criatura monstruosa de Daniel 7, que representa impérios poderosos. As cabeças simbolizam a plenitude do domínio, reforçando que este não é um poder terreno comum, mas sim um poder que abrange um escopo global e abrangente de influência. Os nomes blasfemos em suas cabeças apontam para uma entidade que não apenas exerce poder, mas também se opõe e usurpa ativamente a autoridade divina, estabelecendo-se como uma figura idólatra de lealdade que confronta a própria soberania de Deus. Nesta representação, as características da besta do mar, um leopardo com pés de urso e boca de leão, indicam uma compilação de traços de impérios anteriores, manifestando-se em uma nova aliança profana que consolida suas forças enquanto amplia suas corrupções. A Escritura deixa claro que esse poder não é apenas formidável em escopo e influência. Ele é fortalecido pelo dragão, identificado com Satanás em Apocalipse 12. Essa conexão enfatiza o papel da besta como um instrumento de intenção diabólica, executando a agenda do dragão por toda a terra, travando guerra contra os santos e dominando-os. Passando para a segunda besta, que surge da terra, encontramos a personificação do engano religioso, solidificando a trindade profana de poder, influência e adoração falsa apresentada em Apocalipse 13. Essa criatura, distinta de sua antecessora, é mais sutil, tendo 2 chifres como um cordeiro, mas falando como um dragão. Um cordeiro simboliza a inocência e a verdade bíblica, frequentemente simbolizando o próprio Cristo. Contudo, a segunda besta falando como dragão indica que essa forma de justiça percebida é distorcida e serve a propósitos malévolos. A segunda besta opera não com a força bruta do poder político, mas por meio de manipulação espiritual dúbia. Essa besta realiza grandes sinais, chegando a fazer cair fogo do céu para a terra à vista de toda a humanidade. Tais feitos milagrosos lembram os profetas bíblicos, usados historicamente para validar a autoridade divina. No entanto, nesse contexto, eles servem como milagres falsificados, projetados para enganar os habitantes da terra, atraindo-os para a teia de enganos da besta. Notavelmente, essa segunda besta direciona a adoração à primeira besta, estabelecendo um sistema religioso que venera o poder político terreno como se fosse divino, um sistema de controle religioso e ideológico, exigindo lealdade à besta e o cumprimento de seus mandatos blasfemos. Os descritores em Apocalipse 13 predizem coletivamente um tempo em que os poderes político e religioso se entrelaçam, criando um sistema global que personifica a corrupção e a rebelião contra o divino. A intenção dessa aliança profana se manifesta na infame marca da besta, impondo controle econômico e social sobre aqueles que habitam a terra. Entendendo essas bestas como alegorias,
Alguns estudiosos traçaram paralelos com figuras históricas e instituições governamentais que se opuseram ou se opõem aos princípios da justiça divina, ampliando ainda mais a relevância temporal da narrativa. De fato, à medida que o vídeo transita para o capítulo referente ao Papa Leão XIV, percebem-se indícios de realização profética. A noção de um Papa americano se alinha com as interpretações da Segunda Besta, cuja ascensão poderia refletir uma suposta fusão de poder político e religioso, apoiada por maravilhas tecnológicas modernas semelhantes aos milagres simbólicos do Apocalipse. A especulação em torno de um papado americano eleva o discurso a um reino onde fé, geopolítica e espiritualidade se cruzam dinamicamente. Consequentemente, as bestas de Apocalipse 13 fazem mais do que prever o fim dos tempos. Elas servem como um espelho que reflete as batalhas espirituais e mundanas travadas dentro e ao redor de nós. Ela desafia os fiéis a discernir entre o sagrado e o profano, entre a autoridade divina e o engano terreno. Ao reconhecer esses símbolos pelo que são, os fiéis são chamados não apenas a antecipar o cumprimento profético, mas, mais importante, a permanecer firmes em suas convicções, evitando o engano e apegando-se à vitória final prometida pela verdade divina. A ascensão inesperada do Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Provest, agitou a imaginação daqueles que se aprofundam nas misteriosas profecias do Apocalipse, particularmente no capítulo sobre a Segunda Besta. Sua nomeação gerou repercussões nas discussões teológicas, não apenas por sua nacionalidade, ser americano, mas também pelo simbolismo que seu papado poderia representar. Poderia a ascensão de Provest encarnar o papel da Segunda Besta, uma figura religiosa de imensa influência destinada a apoiar e validar maiores poderes políticos? Desde os primeiros dias de sua jornada religiosa, Provest parecia um candidato atípico ao papado. Criado em um subúrbio de Chicago, sua ascensão na hierarquia da Igreja foi constante, mas em grande parte insignificante no cenário internacional. No entanto, sua eventual escolha como chefe da Igreja Católica é vista por alguns como mais do que uma decisão clerical. É vista como uma resposta às ondas de mudança profetizadas nos textos bíblicos. Em Apocalipse 13, a segunda besta emerge da terra, descrita como um cordeiro com 2 chifres, simbolizando a inocência, mas possuindo uma voz como a do dragão. Essa criatura orienta a humanidade a adorar a primeira besta, realizando grandes sinais, até mesmo fazendo fogo do céu. A interpretação alegórica sugere uma dualidade, uma aparência de retidão, mascarando a facilitação de poderes obscuros. Considerando esse pano de fundo profético, as origens do Papa Leão XIV em um país tão influente e politicamente carregado como os Estados Unidos não podem ser ignoradas. Como o primeiro Papa americano, ele personifica uma ponte entre os mundos, espiritual e temporal, fé e governança. Esse alinhamento com a narrativa da Segunda Besta pode sugerir um cumprimento mais profundo da profecia, em que uma figura eclesiástica, em conluio com forças políticas globais, intermedia uma influência que abrange os âmbitos religioso e secular. À medida que o Papa Leão XIV assume seu papel, suas palavras e ações são examinadas não apenas por suas implicações espirituais, mas também por potenciais endossos políticos. Para um mundo à beira de crises ideológicas, econômicas e ambientais, um líder religioso tão influente exerce uma influência incomparável. Isso se alinha ao papel da Segunda Besta como aquele que persuade povos e nações a endossarem calorosamente a autoridade da Primeira Besta, uma força geopolítica inescrutável com poder significativo. Compreendendo esse contexto, torna-se crucial explorar como o antecessor do Papa Leão XIV poderia representar ou agir em consórcio com essa besta inicial. Poderia ser a personificação de alianças políticas modernas ou entidades com vasto controle global, capazes de decretar sanções econômicas equivalentes à previsão bíblica de comércio vinculado à posse de uma determinada marca. Certamente, a nomeação de um Papa americano é histórica. No entanto, seus engajamentos e abordagens específicos também suscitam preocupação. O foco do Papa Leão XIV em adotar a tecnologia para transparência e conectividade, embora inicialmente visto como progressista, levanta paralelos com a antecipação do Apocalipse de unificar sistemas sob o pretexto de segurança e ordem.
Sua defesa se estende a áreas como a inteligência artificial em práticas religiosas e a moeda digital, que, embora inovadoras, assemelham-se assustadoramente ao monitoramento e controle profetizados na literatura apocalíptica. Por baixo, encontra-se uma tapeçaria ricamente tecida de simbolismo teológico e escatológico, onde cada ação e decisão tomada pelo Papa Leão XIV sustenta o potencial cumprimento de profecias antigas. Para os fiéis que acompanham esses desenvolvimentos com atenção, a questão permanece: até onde esses paralelos continuarão e em que estágio da profecia percebida estamos realmente testemunhando? Espiritualmente, muitos depositam esperança na gestão do Papa Leão XIV para fortalecer a fé em meio aos desafios globais, rezando para que sua liderança ajude a aliviar as disparidades mundanas, em vez de se alinharem conscientemente a desígnios fatídicos. Desta vez, no entanto, apresenta um momento propício para o discernimento entre os fiéis, um momento para explorar as complexidades da influência religiosa e do poder político, ponderando as mensagens ocultas que as escrituras antigas revelam sobre as ascensões e quedas dos líderes atuais. Envelhecendo, a própria vida ecoa a luta, a eterna dança entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O texto do Apocalipse, místico, mas profundamente entrelaçado com acontecimentos mundanos, exige vigilância e oração. Nesse contexto, a ascensão do Papa Leão XIV pode não se referir apenas à sua pessoa ou destino isolado, mas também a um capítulo central na narrativa contínua de profecia e realização, um reflexo da nossa interpretação dos tempos atuais através de uma lente antiga. Ao nos aprofundarmos na enigmática frase "a marca da besta", mencionada em Apocalipse 13, 16 e 17, nos deparamos com um antigo aviso com profundas implicações para a sociedade moderna. Essa profecia fala de um sistema econômico orquestrado para controlar as massas, permitindo que apenas aqueles marcados comprem ou vendam. Hoje, à medida que a tecnologia evolui a uma velocidade vertiginosa, revelações que antes pareciam enigmáticas começam a ressoar de forma mais assustadora com as realidades contemporâneas. Vamos examinar como essa profecia bíblica pode se entrelaçar com as tecnologias emergentes. A economia digital, uma intrincada teia de fótons e elétrons, poderia de fato manifestar um sistema que lembra as previsões do Apocalipse. É um sistema cada vez mais dependente de identificação digital, transações eletrônicas e perfis online, uma verdadeira infraestrutura global que governa o comércio e a moeda. Isso levanta uma questão assustadora. Estaríamos caminhando em direção à realização do Apocalipse sob o disfarce de conveniência e progresso. Considere o smartphone, um dispositivo benigno que se transformou em um apêndice digital para bilhões de pessoas. A cada dia que passa, nosso público deste artigo se torna mais dependente de carteiras digitais, códigos QR e pagamentos móveis. Esses dispositivos, aclamados por sua capacidade de simplificar nossas vidas, silenciosamente se tornaram as chaves para nossa participação econômica. Mas e se o acesso a esses serviços estivesse vinculado a algo mais obrigatório do que a mera inclinação tecnológica? Em um mundo onde as identidades digitais estão se tornando a norma, elas não poderiam transitar perfeitamente para a aplicação de uma marca. Além disso, o advento do blockchain e das criptomoedas apresenta tanto uma maravilha quanto um enigma em potencial. Aqui, temos um sistema descentralizado que oferece anonimato, mas exige identificação para fins de segurança e regulamentação. Com a ascensão das moedas digitais de Banco Central, CBDCs, os governos veem uma oportunidade de utilizar essa tecnologia para rastrear transações com precisão incomparável. Embora maior segurança e transparência sejam os argumentos de venda, defendendo as virtudes desta era digital, o poder que ela concede às autoridades centralizadas para monitorar e potencialmente regular atividades econômicas individuais é tão inédito quanto preocupante. No entanto, a marca é mais do que um mero selo tecnológico. Ela significa lealdade e identidade, vinculando a sobrevivência econômica à submissão a um domínio mais amplo. Imagine uma sociedade onde a recusa de uma identidade digital universal limita a capacidade de alguém, não apenas de negociar, mas de existir dentro da sociedade dominante.
Um empurrãozinho sutil aqui com a adoção de pagamentos sem dinheiro em espécie, e um empurrão ali com verificações de identidade obrigatórias para interações online. Isso pode nos levar, voluntariamente, a um sistema onde a marca se torna indispensável. O reconhecimento facial e os scanners biométricos, embora excepcionais em termos de personalização e segurança, prenunciam um futuro onde a vigilância será onipresente. Em cidades onde os fluxos de tráfego são controlados e os movimentos de pedestres são mapeados por meio dessas tecnologias, os espaços públicos se tornam arenas para mineração de dados. Essas tecnologias conferem a seus detentores imensas capacidades de supervisão, capazes de restringir o acesso de indivíduos dissidentes, aqueles que ousam desafiar as normas prescritas dessa infraestrutura digital controlada. À medida que os governos enfrentam os desafios da segurança cibernética e a luta contra a fraude, o fascínio de um sistema de identificação abrangente, que inerentemente poderia apoiar tanto a segurança nacional quanto a estabilidade econômica, é poderoso. Mas aqui reside o dilema entre segurança e liberdade. Quando integradas à inteligência artificial e ao blockchain, essas tecnologias podem formar uma superestrutura sob medida para administrar um nível de controle sem precedentes sobre o comércio e as ações individuais. Mas não tema, pois ao reconhecer esses sinais, não estamos fadados ao desespero. Na verdade, nossa consciência nos encoraja a questionar, adaptar e nos preparar espiritualmente. Esses avanços tecnológicos, alguns podem dizer, são apenas ferramentas. Seu potencial para uso indevido deve servir como um lembrete do valor do discernimento, incitando-nos a refletir sobre os princípios que prezamos e a nos fortalecer com sabedoria. À medida que nossa narrativa avança além do véu da mera cautela tecnológica, ela exige mais do que nunca que os vigilantes e fiéis permaneçam firmes. A preparação espiritual não é apenas um escudo contra as invasões do controle econômico ou do excesso tecnológico. É um chamado para incorporar os ensinamentos e a previsão há muito previstos. Somos instados a permanecer vigilantes em relação ao que o roteiro eterno dita, pois em meio aos avanços e às conveniências urbanas, nossa luz guia permanecerá firme contra o fascínio enganoso entrelaçado na era digital. À medida que transitamos para as revelações proféticas do fim dos tempos, nos deparamos com um horizonte carregado de guerra espiritual e eventos cósmicos que nos compelem a perguntar: estamos preparados? Os tempos em que vivemos exigem mais do que apenas fé casual. Exigem uma profunda vigilância espiritual, um compromisso inabalável com as verdades defendidas na Bíblia. O livro do Apocalipse não é meramente um relato de visões apocalípticas, mas um guia divino para navegar pelos tempos, enquanto as sombras desses eventos se avolumam mais do que nunca em nossa era atual. Em nossa exploração anterior, nos aprofundamos no conceito da marca da besta, uma profecia sinistra que detalha a interação entre controle econômico e avanço tecnológico. É um lembrete arrepiante de como sistemas inflexíveis podem forçar a obediência e restringir a liberdade, levando-nos a considerar a facilidade com que os símbolos proféticos descritos no Apocalipse podem se infiltrar em nossa realidade. No entanto, em meio ao drama que se desenrola na tecnologia e no comércio, nosso foco não deve se desviar da narrativa espiritual, mais ampla, e de nossa prontidão para o que está por vir. No cerne da preparação espiritual está o cultivo da vigilância, um estado elevado de consciência que nos ancora em meio à incerteza. Mas o que significa ser espiritualmente vigilante à medida que esses eventos proféticos se desenrolam? As Escrituras nos fornecem ilustrações vívidas. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo exorta os crentes a vestirem a armadura completa de Deus, garantindo que estejamos equipados com a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Esses elementos atuam como mecanismos ofensivos e defensivos na guerra espiritual, capacitando-nos a resistir aos golpes enganosos do adversário e a emergir vitoriosos nas batalhas que cada dia apresenta. O conceito de vigilância espiritual nos convoca a estarmos constantemente despertos, discernindo espiritualmente os sinais e os tempos em que vivemos. Nos Evangelhos, Jesus exortou seus discípulos repetidamente a vigiar e orar. Mateus 26, 2.41, enfatizando as vulnerabilidades do espírito quando desligado de uma vida de oração.
O chamado à oração não é um mero ritual religioso, mas um poderoso meio de comunicação e fortalecimento, que nos guia, conforta e nos fortalece contra as sombras invasoras do mal. Além da oração, a vigilância espiritual envolve uma confiança profunda e permanente na soberania de Deus, uma confiança que se estende além do assentimento intelectual para abranger todas as esferas de nossas vidas emocionais e espirituais. Essa confiança está enraizada em um relacionamento íntimo com Deus, cultivado pela comunhão diária em oração e meditação nas Escrituras. Quando nos aprofundamos na palavra, como Davi, podemos declarar com confiança: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 1:9, 1:05. Essa iluminação nos guiará, garantindo que nossos passos estejam alinhados com o propósito divino, especialmente enquanto navegamos pelo terreno incerto do fim dos tempos. Uma parte crucial da preparação para o futuro é compreender o passado. A história bíblica é rica em exemplos da fidelidade de Deus, e suas narrativas servem tanto como advertência quanto como encorajamento. O êxodo dos israelitas do Egito e sua jornada pelo deserto são uma narrativa repleta de intervenções de Deus e fragilidades humanas. Essas histórias ecoam os temas mais amplos de libertação e julgamento que vemos intensificados em Apocalipse. Ao estudar esses relatos, discernimos padrões que revelam as intenções divinas e as responsabilidades humanas, lembrando-nos da verdade duradoura de que Deus permanece inabalável, mesmo quando o mundo treme. Além disso, em nossa jornada rumo à preparação, devemos nos engajar em comunidade. Hebreus 10, 2.24-25 ressalta a importância de encorajar uns aos outros, e tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Em tempos de tribulação e incerteza, o apoio de uma comunidade de fé se torna indispensável. Compartilhar insights, orar coletivamente e carregar os fardos uns dos outros fortalece nossa determinação e proporciona uma rede vital de responsabilidade e inspiração. Nossa prontidão também envolve um coração vigilante que ouve atentamente a inspiração do Espírito. Na correria da vida moderna, é fácil ignorar a voz mansa e suave do Espírito Santo nos guiando. Aprender a discernir sua voz em meio ao barulho é uma habilidade essencial para a prontidão espiritual. Requer prática, paciência e disposição para ser guiado, mesmo quando seus caminhos desafiam nossa compreensão. Além disso, o coração vigilante se mantém em guarda contra o engano. O Apocalipse alerta repetidamente sobre falsos profetas e espíritos enganadores, prontos para desviar muitos da verdade. Em um mundo inundado de informações, discernir a verdade em meio a um mar de falsidade é uma disciplina espiritual mais crucial do que nunca. Esse discernimento vem de uma mente renovada e transformada pela palavra de Deus, equipada para testar os espíritos, conforme instruído em 1 João 4:1. Talvez a expressão mais poderosa da nossa vigilância resida numa fé inabalável. Uma fé que se mantém resiliente diante das provações e adversidades. Apocalipse 12:11 fala poderosamente dos santos que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Este testemunho não é uma crença passiva, mas uma declaração robusta e viva da obra de Deus em e por meio de nossas vidas. Tal fé é tanto um escudo quanto um farol, guiando-nos através das trevas e atraindo outros para a luz. Em meio a essa preparação, permanecemos confiantes na esperança prometida. O Apocalipse, embora assustador, termina com uma visão de restauração e renovação, um novo céu e uma nova terra. Nossa preparação é alimentada pela certeza de que a vitória final de Deus está assegurada. Ao permanecermos vigilantes, mantendo a fé e a esperança, tornamo-nos portadores desta mensagem, testemunhos vivos do triunfo de Deus sobre as trevas. Nestes tempos, onde sombras e luz tecem uma dança intrincada, onde profecia e realidade se confundem, sejamos encontrados vigilantes, aguardando e sempre preparados. Pois, à medida que o dia do seu retorno se aproxima, nosso papel não é a observância passiva, mas a participação ativa na narrativa divina, uma narrativa que nos convoca à firmeza e à confiança naquele que detém o princípio e o fim.